Oi, gente, vamos dar início à resolução das atividades de gramática. Vamos começar pela correção da atividade do dia 23 de março. Primeira questão. Atribua o conceito de frase, oração ou período às lacunas a seguir, levando em consideração o discurso por elas apresentado. Meus slides aqui, eu já resolvi, tá? O de vocês vão ter que completar. Vejam, e tem a nossa, que dia belo. Aqui nós temos uma frase. Por que nós vamos dizer que temos uma frase? Porque nós não temos verbo. Se não temos verbo, nós não temos oração, nós temos frase. Item B. Preciso revelar-lhe um grande segredo. Eu tenho verbo, não tenho? Eu tenho o preciso e o revelar. São verbos. Então, eu tenho oração. Mas eu posso também dizer que eu tenho um período, ok? Então, nós vamos dizer período. Mas se você colocou oração, também vai estar certinho. Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. Da mesma forma, nós temos verbos participar, se temos o verbo, nós temos uma oração, e o tivéssemos sido convocados também. Isso aqui tudo eu vou chamar de período, mas também posso chamar de oração, vai estar correto do mesmo jeito. E agora, José, eu tenho frase? Por que eu tenho frase? Porque eu não tenho verbo. Se eu não tenho verbo, eu não tenho frase. Pode ter período? Também não. Eu só tenho período se eu tiver orações, lembre disso. Durante a viagem, visitamos lindos lugares. Eu tenho o verbo visitar, ok? Então, vejam bem, se nós temos verbos, nós temos oração. Eu poderia dizer que eu tenho período? Claro que sim, se tenho verbo, tenho oração, se tenho oração, tenho período. Não me peças para perdoar-lhes, pois ainda estou magoada. Não me peça para perdoar-lhe, pois ainda estou magoada. Olha aqui, eu tenho 3 verbos, não tenho? Eu tenho 3 orações, eu também tenho período. Então, eu posso colocar o período oração ou período, ambas as formas vão estar corretas. Vamos para o próximo. Analise as frases seguintes e identifique, marcando com um X, as que também são oração. Ou seja, nós sabemos que eu preciso ter frase e oração no mesmo exemplo. Parabéns por tudo. Eu tenho frase? Sim, eu tenho frase. Tenho oração? Não, não tenho oração. Por quê? Porque não tenho verbo. Eu só tenho oração se eu tiver verbo. Que comportamento agressivo? Eu tenho uma frase? Sim, claro, uma frase exclamativa. Tenho oração? Não tenho, porque não tenho verbo. Será que ele vem hoje? Tem uma frase? Sim, frase é todo texto que possui sentido, não é? Então, será que ele vem hoje? Possui sentido, tem uma frase. Será que é também uma oração? Eu tenho o verbo, não é? Qual é o verbo? É o vem, do verbo vir, não é o será, tá? Deixa eu colocar aqui a borrachinha pra gente corrigir. E aí eu já corrijo aqui, Não é o será, é o verbo, é o vem do verbo vir, ok, gente? Então eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. E tenho uma frase, nós vamos chamar de frase verbal. Toda oração possui verbo e toda frase que tiver verbo é frase verbal. Eu quero é uma frase? Sim, possui sentido. É oração? Também. Por que é oração? Porque eu tenho o verbo querer. Agora, por favor, é uma frase? Sim, se tem sentido é frase. É oração? Não, lembre-se, só é oração se eu tiver verbo. E nesse exemplo eu não tenho verbo. Nem pense nisso. Isso aqui é uma frase? Sim, possui sentido. Se tem sentido, é frase. É oração? Claro, eu tenho o verbo pensar. Então, se eu tenho verbo, eu tenho uma frase verbal. E se eu tenho uma frase verbal, logo eu vou ter uma oração. Então, eu tenho esses 3 pontinhos aqui, que são frase e são oração. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima?
Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos. Lembre-se que eu só tenho oração se eu tiver verbos. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Li é verbo, reli também. Mas mesmo assim não entendi. Entendi também é verbo. Ler, reler e entender. Tenho 3 verbos, 3 orações. Na semana passada, fomos ver o filme do Batman. Semana passada não tenho verbo, mas eu tenho aqui, ó, o fomos, do verbo ir. Tem um verbo, tem uma oração. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. A professora pediu, o verbo pedir, e os alunos ouviram, o verbo ouvir. Tenho 2 verbos, tenho 2 orações. A minha vizinha me emprestou esse livro. Emprestou, vem do verbo emprestar. Tem um verbo, tem uma oração. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Desejo, verbo, do verbo desejar. Concretize, vem de concretizar todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Olha o verbo ser aqui, ó. Nesse caso, eu tenho 3 orações, tenho 3 verbos, 3 orações, ok? Você vai pensar assim, e esses desejos aqui, todos os seus desejos, esses seus desejos aqui, ele está na forma de substantivo, ele está acompanhado de um pronome possessivo. Lembre-se que eu para mim conseguir transformar um verbo em um substantivo, eu posso colocar um artigo antes dele, um pronome, e aí ele se torna substantivo. Então, assim, todos os seus desejos, esses seus desejos aqui, ele é um substantivo, não é verbo. Eu tenho aqui 3 orações. Vamos para o próximo. Em ela despedaçou o lacre e deu a ler as seixas do papel. A preposição assinalada introduz uma ideia de... Vamos analisar aqui. Quem é a nossa preposição? É esse a, não é, gente? Tem uma ideia de consequência? O que vocês me falam? Não, não é? Sabe por que não é uma consequência? Porque nós não temos nenhuma preposição que tenha a ideia de consequência, tá bom? As preposições, elas não trazem essa questão. Quem tem ideia de consequência são os advérbios. É uma causa? Também não. Por quê? Porque eu também não tenho uma preposição que, na verdade, tem preposição que indica a causa, mas não seria essa a ideia. A ideia seria essa daqui, por exemplo, a flor murchou com o sol, ou seja, o sol é a causa da flor ter murchado. Ou com sim traz uma ideia de consequência. É uma condição? Também não. Não há nenhum tipo da classe de palavras preposições que indique condição. Quem faz isso também é os advérbios. Seria fim? Claro. Essa nossa preposiçãozinha aqui, ela tem uma finalidade, tem um objetivo, tá? Que pode ser mais facilmente percebida se mudarmos a ordem da oração, bem como substituirmos por outra preposição que indique finalidade. Um exemplo é o para. Ela despedaçou o lacre e deu para Seixas ler o papel. Em vez de ela despedaçou o lacre e deu a ler a Seixas o papel. E por último, nós temos de modo. A preposição pode indicar modo, mas não é essa a ideia que a oração acima transmite. Exemplo de preposição de modo. Ela rasgou carta em pedacinhos. Como a carta foi rasgada? Em pedacinhos. Nesse caso aqui, essa minha preposição em traria a ideia de modo. Então, o item certo é o item D. Eu espero que vocês tenham marcado aí certinho também, tá ok? Chegou ao fim nossa aula hoje. Tchau e até a próxima.